Olá, pessoal. A gente está iniciando agora um ciclo de palestras que fazem parte das aulas síncronas do curso de C10, em parceria com a FABC, com a CAPES e com a UAB. A palestrante de hoje é a professora Nilce Naomi Hashimoto Marconato, e o tema da aula é a importância do currículo oculto na formação do discente. Eu passo a palavra agora para a professora Nilce. Bom dia, professores, professoras. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. É um imenso prazer, né, falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, porque é um assunto que o termo, né, o currículo oculto, às vezes, nossa, mas esse currículo oculto, mas a gente é responsável pela construção desse currículo oculto dos nossos alunos e do nosso próprio currículo oculto também. No decorrer da apresentação, vocês vão entender um pouco melhor. Eu sou formada em Ciências Biológicas e iniciei a minha docência no EJA, e que para mim foi um excelente aprendizado. Foi nesse momento em que eu percebi que o ensino é uma mão de via dupla, em que a gente ensina o aluno, mas a gente aprende também muito com esse aluno. E a partir dessa relação, o currículo oculto ele é construído. Né? Assim como nós conhecemos o nosso currículo, quando a gente pensa em currículo, a gente já pensa, né, naquele papel ou naquele arquivo, né, com toda a nossa formação, os cursos que a gente já fez, né, as palestras que a gente já deu, né, toda a nossa vivência, que é o que a gente chama de currículo formal. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas a gente vai ver que esse currículo formal nem sempre é suficiente, né, para que, na prática, nós exercemos o nosso papel realmente como um verdadeiro educador, aquele que transforma, não é só aquele que fica somente na lembrança do aluno, mas é naquele professor que realmente passam valores, né, como o aluno ele vai conseguir compreender, ele vai conseguir enxergar o mundo, interpretar o mundo e o papel dele dentro de uma sociedade. Tá? Então, vou fazer aqui uma breve apresentação e eu gostaria, eu peço até para vocês, né, uma interação. Em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas, fiquem à vontade para interromper. O professor Cláudio e a professora Thelma também vão estar fazendo essa comunicação, né, porque enquanto eu estou apresentando eu não enxergo o chat, mas aí a gente vai estar conversando. Sintam-se à vontade. Eu acho que quanto mais vocês participarem, mais rica vai ficar essa nossa manhã, essa nossa conversa. Tá? Isso, professor, assim, para vocês participarem, é só levantar a mãozinha aqui no Meeting, ou se vocês não se sentirem à vontade para falar, vocês coloquem as perguntas, os questionamentos aqui no chat, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Então, tela cheia, Thelma e Cláudio, tá? Está sim. Então, tá joia. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a importância do currículo oculto na formação dos discentes, dos nossos alunos. Como eu falei para vocês, o que a gente conhece como currículo é aquele currículo idealizado, né, no contexto escola, é aquele currículo formal. É aquilo que a gente faz todo ano, todo semestre, bimestre, trimestre, né? A gente tomar conhecimento, né, e organizar e seguir, né, as normas, as diretrizes, conteúdos didáticos, organizar, né, planejar o plano de ensino, planos de aula. Então, é tudo aquilo que a gente idealiza, né, como sendo ideal de estar passando para os nossos alunos. Nem sempre isso é seguido à risca, né? Por quê? Porque existe um outro tipo de currículo que é o que a gente chama de currículo real. Esse currículo real é estabelecido logo após o primeiro contato entre professor e aluno. A partir do momento em que a gente começa a conviver com o nosso aluno, a gente começa a perceber quais são as demandas daquela turma,
ou daquele grupos de alunos específicos. A gente percebe que aquilo que eu planejei não vai ser possível porque falta recurso, ou porque, não, acho que o número de alunos, não vou conseguir fazer tal atividade com esse número de alunos. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, né, a gente idealiza um currículo formal, só que chega no real, fala, poxa vida, eu vou ter que mudar. Quantas vezes a gente não fez isso nesse último ano e meio aqui, né? Então, esse currículo real, ele segue o currículo formal, porém, ele sofre adaptações, né? Essas adaptações de acordo com o que ele enxerga naquela turma, né? De acordo com o que ele escuta daquela turma, né? Só que não basta, né, um currículo formal, um excelente currículo formal, você não é garantia de que aquele aprendizado vai ser significativo para os alunos que fazem parte daquela turma. Por quê? A gente precisa conhecer esse aluno, primeiramente, a gente precisa enxergar, a gente precisa escutar, a gente precisa acolher esse aluno. E todo esse acolhimento, né, o ver, o ouvir, vai fazer parte do início da construção do currículo oculto desse aluno. Então, o currículo oculto, ele não está escrito em lugar algum, né, das diretrizes curriculares, a gente não tem uma norma a seguir, né? Esse currículo oculto, ele está sendo construído desde o momento que a gente nasceu, né? Inclusive, nós, professores, estamos construindo o nosso currículo oculto, e é por essa razão que, muitas vezes, nós, como alunos, né, e professores também, e já ouvimos dos alunos também, que a gente pode já tivemos, né, por exemplo, 2 professores que falaram sobre o mesmo assunto, mas um professor, eu não entendi o que ele falou, não consegui compreender aquele conteúdo, agora com aquele outro professor eu entendi tudo, né? Foi super fluido, consegui interagir, consegui entender os exemplos. Então, por que isso? Né? Porque essas 2 pessoas podem ter se formado no mesmo lugar, ter a mesma formação, o mesmo conhecimento teórico, porém, o currículo oculto, aquela vivência daquele professor faz com que a aula seja diferente. Tá? Então, esse currículo oculto que a gente constrói desde o momento em que a gente nasce, e é importante a gente entender isso quando a gente está no lugar do nosso aluno, tá? Que esse currículo oculto, ele pode ir para o bem ou para o mal, ele pode afetar positivamente ou negativamente no processo de aprendizagem. Tá? É importante que a gente preste atenção, né, nos nossos gestos, né, às vezes um simples gesto facial, corporal, às vezes um comentário que passa despercebido, né, pode afetar negativamente, né, e positivamente também no processo de aprendizagem, tá? E esse currículo oculto, ele é formado, né, a partir das relações estabelecidas, não só entre professor e aluno, mas estabelecida também nas relações entre os colegas de sala, relações com a família, relação da comunidade onde ele vive, através de brincadeiras, através de até mesmo o ambiente em que ele vive escolar, o ambiente que ele vive em casa, né, o que ele enxerga, como que é a minha escola, né, o que eu faço nos momentos de lazer, como é que eu estudo, como é que é o meu ambiente de estudo em casa e na escola, tá? Como é o comportamento do meu professor, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu colega, né? O acesso que eu tenho às informações, né? As condições de estudo que eu tenho, tudo isso constrói o currículo oculto do aluno, tá? Eu vou colocar aqui uma imagem para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, né? Isso que às vezes a gente nem imagina e acaba até reproduzindo algumas atitudes
e a gente vivencia isso desde que a gente nasceu, tá? Então, a gente vê aqui né, 4 situações de autoritarismo, né, na qual está impondo as suas ideias, né, enquanto o outro está naquela situação passiva, de que eu tenho que aceitar aquilo, eu acho que eu estou errado, né, você olha, você está errado, isso deve ser assim, e assim vai, né. Então, a gente vê desde a relação patrão, né, e funcionário, a relação marido-mulher, a relação mãe-filho, e olha só a criança, né? A própria criança, ela, sem querer, né, não sendo intencional, acaba reproduzindo essa atitude, né? Até mesmo com um gatinho que ele tem muito carinho, né? Que faz companhia, mas ele acaba reproduzindo isso, porque isso ficou registrado no currículo oculto dessa criança, começou a ser registrado, né? Que a partir do momento que aquele gatinho ele espalhou todas as bolas de gudes lá dele, ele fez a mesma coisa que a mãe dele faz com ele, né? E a mãe faz com ele a mesma coisa que o esposo faz com ela, né? E esse esposo faz com a mulher a mesma coisa que o patrão dele faz com ele. Então, na verdade, vira um ciclo vicioso, tá? E essa criança entende que as relações, né, giram em torno do autoritarismo, em que né, impõe as suas ideias e o outro tem que aceitar e aceitar que, e algumas vezes até que está errado, tá? E aqui tem até uma tirinha do Chico Bento que eu achei também bem bacana, e a professora que disse para o Chico Bento, né, faça uma redação sobre a professora. Né? E o Chico Bento, qual é a imagem que ele tem da professora? Primeiro, a professora sendo né, onisciente, onipotente, ela sendo sempre superior, né? Então ela está ali, tem os alunos sentadinhos ali. Algumas escolas, a maioria eu acho que não mais, mas algumas escolas ainda a gente tem aquele tablado em que o professor tem que ficar sempre acima, né, do aluno, então o aluno tem aquela visão de autoritarismo, né, que a professora que diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, né. Ali no segundo, aquela lembrança da professora dando bronca, gritando com os alunos, enchendo a lousa, né, e eu tenho que copiar, porque senão a professora vai apagar a lousa e eu não vai dar tempo de eu copiar tudo. A situação em que ele leva a bronca da professora porque ele discutiu com um coleguinha ou qualquer outra situação, né. Então, percebo em que nenhum momento o Chico Bento tem uma lembrança da professora de acolhimento, de um auxílio, de colaboração e da própria aprendizagem em si, né? Então, aí aqui, né, tem a redação do Chico Bento, na linguagem dele, né? Então, aqui, que ele diz que a professora fica de pé o dia inteiro e manda a gente ficar sentado. A professora fica falando o dia inteiro e manda a gente ficar quieto. A professora fica escrevinhando na lousa o dia inteiro e manda a gente não riscar a parede. A professora dá bronca e manda não bronquear com os outros. Eu acho que a professora não quer ninguém fazendo o que ela faz. Então, isso faz a gente refletir um pouquinho. Se o aluno vê a gente muitas vezes, como um exemplo, né, em algumas situações, até como, não digo único, mas o tempo em que a criança fica na escola, principalmente crianças que têm um tempo integral, convive mais até com o professor do que com os próprios pais, né? Então, qual é a visão que o aluno tem dessa professora? Né? É uma visão extremamente autoritária, né? E que ela autoriza o que ele pode, o que ele não pode fazer, né? O que é certo, se eu posso conversar com meu amigo, se eu não posso, se eu erro uma letrinha ali na redação, eu vou levar bronca, tá? Então, isso vai sendo construído, né? E, como diz, né, o nosso querido Paulo Freire, não poderia citá-lo nessa minha apresentação, ainda mais que acabamos de passar pelo, né, se ele tivesse vivo, completaria 100 anos na semana passada, né?
Já dizia Paulo Freire que por educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Tá? Então, esta criança aqui, ela vai crescer, né, idealizando ser como pai, né, aquela pessoa dominante, aquela pessoa que tem, que consegue, através do seu autoritarismo, tudo aquilo que ele quer, né, e isso fica impresso no currículo oculto dessa criança, tá? Então, vamos tentar pensar um pouquinho, né, de que maneira que a gente pode construir, que a gente pode começar a enxergar melhor esses nossos alunos e construir juntos com os nossos alunos, um currículo oculto baseado em valores, em valores, quando eu digo valores, engloba tudo, tá? Desde honestidade, de respeito, de colaboração, né? E para que ele possa até mesmo enxergar que ele pode ser um indivíduo ativo na sociedade, que ele pode sim ser provocar mudanças na sociedade a partir dessas atitudes que ele aprende, principalmente no ambiente que ele passa a maior parte do dia, que é a escola. Tá? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Por que decidir participar desse curso de especialização? Fiquem à vontade para responder. O que motivou você a fazer esse curso de especialização? Pessoal, é só levantar a mão ou já liga o áudio direto e já conversa com a gente aqui. Aline, pode falar, Aline. Bom dia. Bom dia. Eu sou, aluna Aline, moro aqui em Itapetininga, São Paulo. E assim, por que eu decidi participar desse curso de especialização? Porque o que eu consigo notar em sala de aula, apesar assim que a primeira pessoa que conversou comigo assim, que me, assim, vamos dizer, incentivou, foi a professora Alice Melo Ribeiro, porque eu fiz ciências biológicas pela UNB. E aí ela falou assim para mim: Aline, eu acho bem bacana por conta que você adora dar aula no ensino fundamental e você adora práticas com os alunos, E então, para mim, assim, está sendo maravilhoso, porque eu agora aprofundei mais com os meus alunos, os experimentos em sala de aula, porque eu vejo que os alunos, eles necessitam. Eu tenho alunos, relatos, que eles fizeram até cartinhas para mim, que eles escrevem: professora, eu não gostava de ciências, porque agora eu gosto, porque eu consigo chegar perto, eu consigo interagir na aula, Então, e para eles está sendo muito importante, porque nas escolas que eu passei, porque faz pouco tempo que eu estou lecionando em sala de aula, faz apenas 5 anos. E, infelizmente, os professores de ciências que davam aula para eles eram professores daquele método engessado, só teoria, teoria, teoria. E aí o que acontece? Aí eu comecei a trabalhar a prática com eles. E na pandemia, esse ano, meus aluninhos dos 6º anos, eles vieram com muitas dificuldades. Então, eu estou tendo que ter um jeito, uma maneira de trabalhar com eles, porque eles estão sem noção nenhuma do 5º ano. Então, os seres vivos, eu trabalhei com eles para plantar o algodãozinho, o grãozinho de feijão no algodão, as misturas, que é homogêneas, heterogêneas, que é habilidades, foi do 1º semestre, eu trabalhei todos em práticas com eles. E eu vejo que eles aprenderam, porque agora eles já fizeram a prova CAED, que é do Estado. Aí eles falam assim para mim: Pro, aquela experiência que a gente fez em sala de aula. Então, eu consigo observar que o aprendizado com a prática é melhor. E com esse curso, sim, para mim está sendo melhor ainda, porque eu estou conseguindo me aprofundar e aprimorar. Então, eu agradeço vocês, assim, porque cada palestra, cada aula, a gente aprende um pouquinho mais. Que bom, Aline. Ficamos muito felizes com esse seu relato. Eu chamo isso que você acabou de compartilhar com a gente do ensino que é significativo para o aluno. Ele encontra uma razão, ele é motivado a aprender aquilo, porque você mostrou uma razão, em que situação aquilo se encaixa no contexto de vida dele. Então, isso se tornou significativo, e isso é muito importante. Nesse nosso curso de especialização,
a gente deu o foco, é o ensino por investigação, né? Então, a gente não fala mais do que você acabou de dizer, né, daquele aprendizado engessado, em que aquele aluno copia texto, reproduz, né, os conteúdos mecanicamente. Né, e é muito prazeroso ouvir isso de você. Muito bom, parabéns, meu amigo. Professora, eu vou ler algumas interações aqui do chat, tá? Tá. A Vânia Lima fala que o curso serve para aprimorar a docência, né? A Rosimeire de Santos fala para melhorar a minha prática docente. A Kátia Castro, refletir sobre minha prática pedagógica. A Tatiane Cristina, preparar melhor para estar em sala de aula. A Natália Cristine, para repensar minha prática docente. A Letícia, porque sou recém-formada e preciso aprimorar minha prática docente. A educação está sempre em mudança e precisamos acompanhar. O Tiago, reciclagem de conhecimentos, implementação de novos recursos em sala de aula e o repensar eu como docente. Reciclagem da prática docente, segundo a Fernanda Pipolotti. A Helena, voltar a estudar. A Luziane, para aprimorar meus conhecimentos em minha prática docente e ter a oportunidade de lecionar no fundamental. A Aline Feitosa, aprimorar meus conhecimentos, pensando em melhorar a qualidade do ensino de ciências de maneira prática, concomitante à teoria. A Cícera, um espaço para discussões, reflexões e mudanças para a nossa ação didática. O Evandro, refletir sobre os métodos de ensino de ciências. A Daiane, pela escola estar passando por uma grande mudança e nós precisarmos do aperfeiçoamento, né, nessa nova modalidade. E terminando, a Amanda, para aprender mais práticas docentes e melhorar sempre para os meus alunos. Muito bom, Cláudio. É isso aí. Tá? Acho que todos vocês têm como uma essência, né, melhorar a prática docente. Né? Por que eu estou aqui? Né? E o que é melhorar a prática docente? Né? Tudo isso que vocês falaram, né, que o ensino está passando ainda, né, já há um tempinho, mas agora, nessa pandemia, acho que isso ficou muito gritante. E a gente tem que começar a repensar na nossa maneira, né, de enxergar os nossos alunos, de reciclar, não só em termos de conhecimento teórico, mas principalmente, né, reciclar a nossa maneira de dar aula, né? E na verdade, isso é difícil, porque às vezes a gente tem enraizado aqui no nosso currículo oculto as nossas experiências prévias. E, às vezes, sem querer, a gente acaba reproduzindo isso. Né? Falo por mim, eu aprendi esse método tradicional. Né? E será que às vezes eu me pego reproduzindo isso? Sim, muitas vezes eu me peguei fazendo isso. Gostei? Não, não gostei. É fácil mudar? Não, não é fácil mudar. Isso é um passo a passo que, na verdade, a gente consegue colocar na prática quando a gente consegue enxergar, se colocar no lugar do aluno e falar, opa, ele não está entendendo nada. Tá? Então, aí fica mais uma outra pergunta. Tá? Se você se recorda de um professor que o encantou, ou você se lembra da matéria que ele ensinou, você se lembra do professor, da matéria ou dos dois? Porque às vezes fica aquela coisa, nossa, quando eu estava na escola eu lembro daquele professor que era assim, assim, assado, ele me encantou, por isso até resolvi ser professor ou professor, né? Agora, não sei o que vocês acham, mas é difícil a gente escutar assim, nossa, nunca vou esquecer aquela aula em que eu aprendi o conceito de gravidade. E o professor não é citado. Compartilhe com a gente a sua experiência. Olha, eu posso falar por mim, professora. Eu me espelho assim, nas más e nas boas experiências dos meus professores anteriores, né? Então, assim, eu tento me espelhar, né, nos professores que eu gostaria de ter tido, né, nas posturas, né, em sala de aula que eu gostaria de ter participado, para fazer com os meus alunos, né, o que eu esperava, né, que na minha época escolar eu acontecesse, e me espelho também nas negativas para não fazer com os meus alunos, para não praticar isso de forma alguma, né? Então eu tento pegar essas experiências de aulas mesmo, tanto negativas quanto positivas, e montar minha prática docente. Tem dado certo, graças a Deus, né? Lógico que a gente comete alguns deslizes de vez em quando, né? A gente não é perfeito, mas a gente tenta seguir aí
os professores que nos encantaram, né, para colocar as práticas em dia. Existiram aulas também marcantes, assim, que assim, eu tenho uma memória né, muito boa nesse sentido, então eu consigo lembrar dos professores também, né, mas normalmente a aula significativa marca a gente de uma forma bem interessante. Legal, Cláudia, acho que eu faço as suas palavras as minhas também. Eu pego tanto aquele professor que, poxa, eu queria que ele tivesse sido meu professor, como aquele, não, esse professor eu não quero ser para os meus alunos. Eu acho que eu penso, acho que 100% como você. É só você ver a tutoria, né? Então, a maioria dos meus cursistas, você é um tutor maravilhoso. Eu falo, então, eu tento ser o tutor que eu acredito, né? Que seja o tutor, né? Não aquele tutor que eu tive anteriormente, que não me dava atenção, né? Não respondia as perguntas, não era um parceiro, né? Então, eu tento ser o tutor que eu não tive, ou não tenho, né? Fora da UFABC. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que sempre, né? Tá próximo do aluno, tem que estar sempre, né, interagindo e não deixar o aluno abandonado. Com certeza. Ao Léo. Aqui tem várias interações no chat. Aqui eu vou ler uma por uma, tá bom? Vamos lá. Tá, Jorge. A Letícia fala, me lembro mais dos professores do que da matéria de fato. A Cícera, lembro dos professores que me encantaram. A Adriana, eu lembro dos 3 modos, do professor pela matéria e um conteúdo que me encantou. A Aline fala, o que motivou foi uma professora do 5º ano da disciplina de ciências, onde suas aulas eram as mais práticas do laboratório da escola. A Fernanda, me recordo mais de professores que inspiravam com sua prática do que a matéria em si. A Adriana de novo, professores amorosos a gente não esquece nunca. A Vânia, me lembro de um professor de matemática, tudo que eu não queria ser como professora. Não entendia absolutamente nada, tudo sem sentido e descontextualizado. A Débora, professora de ciências do ensino fundamental, eu gostava das aulas práticas. A Giane, lembro da professora de matemática Nancy, que cantava e tocava violão para seus alunos. Interessante isso. Muito legal. Roseli, eu tinha uma professora no primário que se tornou minha grande amiga. A Rose, uma professora que me marcou foi a de química, por conta dela que resolvi ser professora. Ela era maravilhosa e, por incrível que pareça, nunca houve uma aula prática. Nossa, química não ter aula prática é uma dó, né? A Michele, me lembro de uma professora de português que eu achava super legal. Sentava em cima da mesa para dar aula, deveria ser uma professora rebelde da época. Não é não, tá? Porque eu também faço isso. E eu não me acho rebelde. Luziane, tive vários professores que me motivaram, mas cito 2 que me inspiraram para seguir carreira, minhas professoras de física e matemática. A Rosimeire, várias professoras me encantaram, desde a pré-escola até a faculdade, mas uma foi fundamental para enfrentar o medo de tudo, a timidez e os traumas que tinham no fundamental. A professora Sandra, de língua portuguesa. Eu não queria participar do teatro, ela me deu uma bronca no sentido de não me permitir paralisar. A Roselaine, lembro da minha professora de ciências que tentava fazer o melhor para que aprendêssemos, mas ela não fazia aulas práticas, infelizmente. Cris, recordo de vários professores que me ensinaram, não somente as matérias, mas sobre a vida. O Jaime, lembro dos professores. Bruno, um professor na universidade que quebrava paradigmas. Lilian, os professores de física e biologia eram os que nos levavam a fazer parte da aula. Eram as melhores aulas. E a Thaís, tive um professor de química que era bravo, mas ao mesmo tempo divertido e com aulas interessantes. Acabou virando meu amigo até hoje. Muito bom. Algumas partes me chamaram a atenção, né? A palavra, eu não entendia nada porque, acho que vai estar aula de matemática, se eu não me engano, no comentário, porque o conteúdo era descontextualizado. Né? Então, eu não fazia parte do contexto, do seu contexto, né, professora, quando aluna. Isso não faz sentido para o aluno. Né? E eu já me vi muitas vezes nisso, principalmente na faculdade. Né? Por que na aula de cálculo eu precisava saber decorar aquelas fórmulas, calcular log, integral? Eu não via sentido algum para aquilo, e aquilo eu não conseguia entender de jeito nenhum, porque não fazia sentido para mim. Né?
Então, e é justamente isso, né? Uma outra professora acabou de comentar que, uma professora de química me marcou muito, mas por incrível que pareça, ela não deu nenhuma aula prática. Então, nem sempre é o que só a prática. O professor em si também tem esse poder de encantamento, de passar um ensino significativo. Isso, né? Isso que a gente tem que repensar. Não basta você ser divertido, você ser engraçado, você elaborar um monte de atividade prática, né? Se você, como professor, não consegue contextualizar aquele conteúdo, se você não consegue enxergar qual é a realidade do aluno, se você não consegue se colocar no lugar do aluno. Então, na verdade, essas lembranças que a gente tem, né, desses bons professores ou dessas matérias que realmente ficaram na nossa cabeça, a gente, meio que por instinto, acaba reproduzindo isso, né? E por bem ou por mal, como diz o professor Cláudio. Então, é isso que a gente tem que repensar. Se naquela época, né, uma professora falou, nossa, eu adorava a professora de português, né, e ela sentava na mesa, eu acho que naquela época ela devia ser rebelde, né, e o professor Cláudio falou, eu também faço isso, e eu também faço isso. Então, na verdade, por que ser rebelde? Né? Então, na verdade, você precisa falar, você precisa... Né, o aluno não pode pensar que você é uma pessoa perfeita, que você não comete erros, que não tem nenhum defeito e que tem que seguir aquele padrão de professor, né, que a gente tem na nossa cabeça. Né? Aquele professor, igual a professora de Chico Bento aqui, né? Só falta a varinha na mão, né? Olha, vocês têm que... Né? Vocês têm que, olha, é isso, vocês têm que aprender, olha, copia isso aqui que está na lousa, quem não copiar vai ficar de castigo, olha, não vai pro recreio, tá? Então, é isso. Né? Às vezes você não encontra um aluno no meio da rua e fala, nossa, professor, como está diferente. Um dia encontrei um aluno, da praia, parque, uma situação de lazer no final de semana. Né? Eu falei, professor, tudo bem? Então, nossa, você era diferente, né? Como que ela falou? A senhora tá diferente, porque tá de shorts, né? Tá de camiseta. Eu falei, professor, também usa shorts, usa biquíni, vai à praia. O professor né? também é ser humano normal, né? Também, né? Então parece que não, o professor é engessado, né? Só pode ter aquele padrãozinho de professor. Né? Na verdade, não, a gente tem que tirar esse paradigma, o professor tem que ser mais acessível, o aluno não pode ter medo de chegar até você, né? E assim eu acho que se constrói uma boa relação. Né? Assim ele percebe que você não é autoridade no mau sentido da palavra. Né? Eu acho que isso é muito importante. Tá? Bom, vamos prosseguir. E aqui, continuando, né, essa nossa reflexão, então aqui, através da interação social, registrada diariamente na sala de aula, que se constrói significados dos objetos e das situações que vão formando subjetividades e vão se criando habilidades e conhecimentos. A gente precisa ajudar o aluno a descobrir suas habilidades através dos conhecimentos que são adquiridos nas nossas aulas, né? Só que ele não vai conseguir descobrir as habilidades dele simplesmente copiando o texto, né? E a gente precisa dar a liberdade dele descobrir quais são essas habilidades. E é na situação do dia a dia, não somente sala de aula, inclusive nas brincadeiras, na casa dele, ali brincando na rua ou jogando videogame, que esse aluno vai perceber quais são as habilidades dele. Né? E isso eu acho importante que a gente tenha esse olhar também para ajudá-lo a descobrir, porque esse momento de descoberta, né, o ensino fundamental é um momento de muita descoberta, de muita dúvida na cabeça desses alunos, e a gente tem essa responsabilidade de orientar, sem autoritarismo, de entender o que se passa com esse aluno. Né? Essas experiências, essas inter-relações sociais, pode ser por bem, a partir do momento que essa educação é acolhedora, ela é inclusiva, ela é lúdica, ela é compartilhada, né? Isso, legal, tá? Então, esse registro que fica na nossa cabeça, eu acho que a criança leva isso para a vida toda, até a vida adulta, até quando já tiver os netos, né? Isso, quando a gente vê que
a influência foi positiva. Porém, a gente tem que pensar que isso também pode ser pro negativo. Né? A partir do momento em que aquele aluno ele sofre discriminação, ele é rejeitado, ele é agredido, ele vê o professor como sendo vítima de violência, ele vê, inclusive, muita violência, não só na escola, mas no bairro onde ele mora, né? Situações de violência na família, né? Isso constrói também, né? Um aluno que talvez, né, não seja violento no futuro, que não acredite nas suas potencialidades, nas suas competências. Professora Nilce. Oi. Professora Nilce, desculpa interromper, mas a Tatiane Cristina, ela levantou a mão. Sim, fica à vontade. Pode ficar à vontade, Tati. Eu só ia esperar você terminar essa fala, porque você falando isso me lembrou muito da minha experiência na EJA, e o quanto eu fiquei espantado quando a gente fez uma atividade de resgate de memória, né, da época deles da escola, tudo, e o quanto não foi mais de um que me espantou, foi que não foi mais de um aluno que acabou parando de estudar por conta do tratamento que recebeu do professor. Eram alunos que tinham já um pouco de dificuldade na época que eles estavam iniciando o seu aprendizado, e por conta de situações da escola, mas principalmente por atitudes de professores, isso foi desanimando e eles simplesmente deixaram de estudar. E acho que não tinha uma família também, né, assim, que os incentivasse, uma família educadora, né, como a gente fala. E aí eu fiquei muito espantada e percebi, eu já tinha essa noção, né, do quanto uma palavra, uma atitude do professor pode influenciar e ele carrega aquilo pela vida inteira. Então, eram alunos de 40, 50 anos que ainda lembravam nitidamente de situações de quando eles tinham 7, 9, 8 anos e que eles acabaram se afastando da escola e acabaram, graças a Deus, retornaram mais tarde, né, para a EJA. Mas muita responsabilidade foi que eu percebi mesmo, a nossa responsabilidade como professor, mais no currículo oculto do que no conteúdo que a gente passa. Exatamente, exatamente. E que bom que eles voltaram a estudar, né, através do EJA. Quando eu dei aula no EJA também, para mim foi um aprendizado monstruoso dar aula no EJA, porque eu também tive esses relatos, e como a maneira, né, com que eles pensam é diferente de crianças e jovens, porque eles já têm uma vivência. O que significa isso? Eles já têm um currículo oculto maior do que as nossas crianças e os nossos jovens. Então, eles trazem muito conhecimento prévio, né? E se alguém aqui é professor de EJA, a gente tem que usar esse conhecimento prévio, porque isso vai trazer significado para ele daquilo que ele está aprendendo. Muito obrigada por compartilhar, tá? Muito bom. E é isso mesmo. Tá? Então, uma atitude que seja do professor, que seja dos colegas, pode fazer com que essa criança, inclusive, desista da escola. Né? E isso vai ficar impresso, né? E o que a gente chama hoje de currículo oculto. Tá? Thelma, desculpa, qual é o nome dessa professora? É a Tatiane. Tatiane, obrigada, viu, Tatiane? Muito bom. Eu que agradeço. Bom, então aqui, né, o currículo oculto ele se forma através de atitudes, comportamentos e valores, construindo a identidade dos alunos, sua forma de ver, escutar, analisar o mundo à sua volta e a si mesmo. Vamos considerar que esse jovem, essa criança passa mais tempo na escola do que na própria casa com os pais. Né? Olha a nossa responsabilidade de construir essa identidade, né? De orientar esses alunos na forma de ver, escutar e analisar o mundo em que ele vive. Tá? Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Será que eu conheço o meu aluno ou o meu aluno é um número? Eu lembro que quando eu estava na escola, muitos professores faziam chamada assim, né? Número 1, 2, 3, 4, 5. Eu não me esqueço. Como meu nome é Nilce, eu sempre estava mais para o final da lista, né? Eu lembro das minhas alunas que é a Diana, a Adriana, eu sou o número 1, eu sou o número 2, o número 3, então eu tenho que prestar atenção aqui, senão eu vou ficar com falta. Né? E eu lembro sempre que eu era número 20 alguma coisa ou 30 alguma coisa, sempre, né? E naquela época tudo bem, né? Porque era mais rápido fazer chamada,
né? Naquela época isso não me incomodava, né? Mas como professora, hoje, eu vejo, será, né, que o meu aluno é um número? A partir do momento em que eu passo a minha vida inteira sendo o número 27, né, eu vou entender que na sociedade eu também sou um número, só um número, e que eu preciso ficar atenta apenas quando me chamarem, quando precisarem de mim, mas eu sou passiva, eu fico, porque eu sou só um número, né? E o professor, aquele, olha essa imagem, o professor de cabeça baixa, né, chamando os números, enquanto lá no fundão, né, a turma do fundão, tem um aluno ali armado falando, tô aqui, né? Será que esse aluno, né, ele se sente visto, né? Será que ele se sente ouvido? Será que ele se sente acolhido? Ou ele se sente mais um número? E que por essa razão ele precisa chamar atenção de alguma maneira? Mas por que dessa maneira que eu tenho que chamar atenção? Porque provavelmente, né, na rotina dele, no ambiente em que ele vive, né, chamar atenção é estar com uma arma na mão. Né? Então, muitas vezes a gente tem aquela turma do fundão, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, e que a gente já subjuga aquela turma do fundão como sendo isso daí não tem mais jeito. Né? E é dessa maneira que a gente quer construir o nosso cidadão, que ele é capaz de mudar o ambiente em que ele vive para melhor. Né? Então, a gente precisa repensar isso também. Mas eu já ouvi muitas vezes, hoje eu dou aula em faculdade e o número de alunos em sala de aula é absurdo, né? Às vezes chegando a 100, 120 alunos numa sala de aula, e o que eu mais ouço é eu que não faço chamada porque eu vou perder muito tempo. Né? E às vezes passo o curso inteiro sem saber o nome de nenhum aluno. Isso me incomoda, isso eu particularmente não gosto. Eu acho que quando você faz isso, você fica cada vez mais longe do seu aluno, mesmo que seja no ensino superior, imagina com uma criança. Né? Então, a gente precisa repensar. Né? A gente conhece esse aluno? Né? Eu estou enxergando esse aluno? Ou ele é só mais um número? Né? Eu enxergo a turminha do fundão? Eu considero a turminha do fundão? Né? Talvez também, professora, pela quantidade de alunos, né, que passam para a gente. Por exemplo, eu sempre dei aula no ensino privado, então a quantidade de alunos normalmente é bem restrita, né? Então você consegue até guardar o nome, sobrenome de todos os alunos e tal. Mas, por exemplo, você vai na rede pública, às vezes você passa por 500 alunos no dia. Como é que você tem, né, guardar o nome? Você guarda algumas características, alguns alunos mais marcantes e tal, mas de todos é impossível, assim, né, você guardar uma lembrança pela quantidade, assim. Guardar o nome de todos não, com certeza, né? Mas acho que só o fato da gente, na hora de fazer chamada, chamar pelo primeiro nome e olhar para ele, né? Eu acho que já faz uma diferença. Né? Por mais que você não vai guardar o nome dos seus 500 alunos, né? Mas no momento que ali é Ricardo, ele falar presente, ou levantar a mão, você olhar e falar, mas quem que é o Ricardo? Né? Por mais que você não vá lembrar que amanhã que ele é o Ricardo, mas eu acho que o aluno em si vai falar, ela me enxergou. Né? Ela sabe que eu estou aqui. Eu existo, né? Tipo assim, né? Ela me viu aqui. Isso, eu existo aqui. Né? Eu existo aqui. Isso eu acho que faz diferença. A gente, como aluno, não sentia um calorzinho no coração, quando às vezes são assim, você fala, presente. Ele olha para você e fala, né? E fala assim, você está aí. Né? É diferente de falar 27. Eu era assim, professor, eu sempre fui muito falante, né? Então eu conseguia prestar atenção, mas eu atrapalhava meus colegas. Assim, quando a professora chamava pelo meu nome, eu ficava gelado, porque assim, ela sabe meu nome. Ela me conhece, né? assim, meu Deus, ela sabe quem eu sou. Tipo assim, eu sou notado, né? É verdade. Ai. Bom, e quando eu faço essa pergunta, eu conheço o meu aluno, eu tenho que considerar inúmeros fatores. Faixa etária, por exemplo, se você trabalha com EJA, né? Eu tenho alunos, a maioria de 20 a 40, mas eu tenho uma parcela de 40 a 60, será que eu tenho que usar os mesmos exemplos, ou usar um exemplo só, né? Vivências que esse grupo de 40 e 60 tem a compartilhar com esse grupo de 20 e 40 e vice-versa. Né? Então, essa troca de experiências acho que é muito importante.
né? Ou, se for no ensino fundamental, né, com crianças, jovens, peraí, aquela faixa etária, o que é aquela faixa etária, quais são os interesses dessa faixa etária? O que ele está, qual é né, o programa do momento, a música que eles gostam, o brinquedo ali que está fazendo sucesso naquele momento. E aí, eu preciso conhecer, né, a faixa etária, a cultura, né? Eu tenho algum aluno aqui que tem uma cultura diferente, que vem de um outro lugar, que de repente pode ser né, vem até inclusive de outro país, que seja de um grupo de refugiados, então assim, eu conheço essa cultura, eu percebo que eu tenho crianças e adultos com culturas diferentes na minha sala de aula, né? Quais são as vivências desse aluno? Onde é que ele mora? Ele mora longe? Ele mora perto? Ele mora na periferia? Se é num colégio particular? Ele mora ali na região, né? Tem pai, tem mãe, tem duas mães, tem dois pais, mora com a avó, mora com o tio, os amigos, né? Só que eu percebo, poxa, aquele aluno se agrupa com esse, então tem esse perfil, né? Como eu já falei dos interesses, não adianta eu passar uma música, uma bossa nova que eu adoro, se para as crianças que não faz sentido algum, né? Ou apresentar, né, um novo gênero de música, porém tem que falar a língua dele, né? Então, dentro de um assunto específico, para conhecer novos gêneros, ok, mas primeiro você precisa conseguir atingir esse público e eu preciso entender quais são os interesses dele, né? Inclusive as dificuldades, habilidades, quais são as experiências que esse aluno já passou, né? Como a Tatiane falou, olha, eu tenho alunos que pegaram um trauma da escola, que desistiram de estudar, né? E por que desistiram de estudar? Olha que bacana esse bate-papo que a Tatiane teve com os alunos. Ah, eu desisti porque um professor fez isso. Eu não posso reproduzir isso, né, agora que ele voltou para a escola, né? Então, tudo isso, mas por que eu preciso conhecer o meu aluno com esses detalhes? Porque foram esses detalhes que construíram o currículo oculto do seu aluno. Né? Então, eu preciso me colocar no lugar dele, dentro daquela faixa etária, vivendo naquela cultura, naquela região, com uma família daquele jeito, tendo essas habilidades, dificuldades, interesses de ter passado por essas experiências. Né? Mas, nossa, mas como é que eu vou fazer isso com todos os meus alunos? Não. Tá? Parece ser uma missão impossível, mas a partir do momento que você tira aquele muro que existe entre o professor e aluno, isso acontece naturalmente no dia a dia. E sem você perceber, você já está conhecendo o seu aluno. Tá? Outro exemplo aqui, né? Você tem uma aluna que fala assim, nossa, eu tenho uma dificuldade de interpretar esse texto, esse exercício, eu não consigo entender o que a professora está pedindo aqui, eu não consigo entender o que esse texto está querendo dizer. Né? Aí o outro aluno diz assim, nossa, mas eu não consigo entender essa matemática aqui, essas contas aqui para mim não faz sentido algum, não consigo chegar no resultado correto, eu sempre dá um resultado diferente do que a professora me passa. E tem aquele aluno que não consegue resolver os problemas de matemática porque não está conseguindo interpretar a questão ou a situação urbana. Né? Então, a gente tem alunos com diferentes dificuldades, né? E que a gente não pode dar a mesma aula para esses três alunos. Certo? Dar a mesma aula, eu digo, lógico, é o mesmo conteúdo, mas a gente não pode padronizar, né? E todos os alunos não, por exemplo, se você está dando uma aula de matemática, né, não está conseguindo resolver aquele determinado problema devido à mesma razão, que cada um tem a sua individualidade. E quando a gente tem aquela sala de aula que tem a turminha da frente, que é ótima, a turminha do meio, e aquela mediana, a turminha do fundão que a gente já desistiu, né, então fica mais difícil ainda a gente atingir esses alunos, né, porque tem dificuldade mesmo, tem dificuldade, isso aí já é caso perdido, não vou nem perder meu tempo com isso. Os que são bons, eu sei que são bons, vão conseguir resolver todos sozinhos. O mediano, eu vou dar uma passeada lá para ver se está tudo bem, dou uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali. E isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, a gente precisa enxergar, né, quais são essas dificuldades, onde é que está
né? Se de repente o bloqueio aconteceu lá atrás, né? É importante que a gente dê oportunidade para o aluno compartilhar qual é a dificuldade que ele tem, para a gente entender esses nossos alunos. E quando a gente se depara, né, com diferentes falas, que pode ser sim, né? Nossa, mas eu não estou conseguindo entender a situação problema, não consigo fazer. Eu entendi o que a professora quer, mas eu não estou conseguindo executar essa conta. E o outro levanta e fala: ai, não estou entendendo nada, não consigo entender nem o que ela quer, mas também não consigo resolver essa conta. Daí, às vezes, a gente tem na nossa cabeça que eles precisam ter a mesma linha de raciocínio que a gente tem. Né? Que a gente precisa, eles precisam seguir a ordem, na mesma ordem que eu sigo para entender uma determinada situação, problema. Só que, às vezes, devido às habilidades diferentes que os nossos alunos possuem, eles podem chegar no mesmo caminho pensando diferente. Só que, muitas vezes, o que a gente faz? A gente quer colocar eles dentro do mesmo quadrado. A gente não dá oportunidade para eles compartilharem que eles podem chegar no mesmo lugar pensando diferente. Né? E, às vezes, nessa uma roda de conversa, você dar a oportunidade do aluno dizer o que está acontecendo por ele não estar entendendo, pode, inclusive, você ter uma ideia diferente e falar: peraí, então pensa por aqui. Né? Não necessariamente você precisa falar: não, vocês estão errados, vocês não estão conseguindo resolver isso, porque vocês estão pensando de maneira errada. A maneira correta de pensar é essa e essa. Tá? Alguém já se lembra de ter passado por isso, ter feito isso em algum momento? Porque a gente reproduz o que a gente aprende, né? Então, principalmente professores, aqui a gente tem professores de ciências, mas ouviu relatos de professores, às vezes, de matemática: poxa, fulano não consegue entender tal coisa, é tão fácil. Primeiro isso, depois isso, depois isso. Né? É por isso que, às vezes, a matemática é tão incompreensível. Né? Será que não existe uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de chegar ao mesmo resultado? Né? Até mesmo alguns conteúdos de ciência que para eles parece ser um pouco mais complicado. Né? Será que não tem outra maneira de pensar? Será que tem uma outra maneira de guardar essa informação? Né? Porque a gente quer que eles pensem da mesma maneira que a gente. Mas, às vezes, o que a gente fala para ele não faz sentido. Porque o meio em que eu vivo, ele não vive, porque as experiências que eu já vivi, né, no dobro ou triplo de tempo da idade dele, ele não viveu, né? Então eu preciso entender essas diferenças. Tá? Professor, assim, eu como pedagogo, né, eu sempre levo para a sala de aula várias estratégias, né, principalmente nas disciplinas em que a gente sente que os alunos têm mais dificuldade ou que proporcionam, né, o uso de várias estratégias. Por exemplo, a matemática é uma delas, né? Então, assim, eu vejo por mim como aluno, como eu era no ensino fundamental. Eu tinha muita dificuldade de aprender matemática, por quê? Porque a professora só ensinava aquele jeito reto, né? Aquela coisa tradicional que, né, há anos já está ensinando daquela forma. E aí, quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ficando para trás, né? E eu sempre fui ficando para trás em matemática. E isso acontece com os alunos também se a gente não tiver outras estratégias, né, para levar para a sala de aula. Ah, aquele aluno não aprendeu daquele jeito? Vamos tentar de um outro aqui, vamos tentar de uma outra forma. Professora Nilce, Oi. Tem 3 contribuições aqui no chat sobre esse ponto que você colocou. Eu vou ler aqui, tá bom? Tá ótimo. A Tatiane, ela falou assim: tive um professor que, se não escrevêssemos exatamente como ele escreveu a questão, estava errada. Mesmo falando a mesma coisa. Exato. Eu acho que isso faz muito do que você está falando agora, né? Das diferenças de contextos, né? De socioculturais. E a Rose falou assim: eu já tive resposta considerada errada no ensino superior por ter calculado de forma diferente que o professor ensinou. E a Tatiane complementa: como estudante, eu me sentia muito frustrada na época. Hoje eu tento incentivar os alunos a escreverem diferente de mim, com as próprias palavras. Exatamente. Tá? Isso é muito bom. Né? O aluno precisa ter a identidade dele, usar as palavras dentro do contexto de vida dele. Né? E acho que a gente não tem o direito de podar
essa criatividade, essa habilidade dele se comunicar, né? Isso é muito importante. Muito obrigada, meninas, pelos relatos. É isso aí. Né? Você fazer uma conta diferente, chegar no mesmo resultado e você ter aquilo como errado na prova. Isso poda, porque isso fica na sua cabeça. Bom, da próxima vez eu tenho que decorar do jeito que o professor fez, porque você precisa passar, você precisa de nota. Né? Então aquilo, né, aquela são maneira, né, aquela maneira diferente de pensar, falei, poxa, legal, consegui pensar diferente, mas cheguei, né, no mesmo resultado, então que bacana, né? Então você tem um professor que fala, poxa, que legal, eu não tinha pensado desse jeito, mas tá certo. Olha, pessoal, a Tatiana aqui fez esse mesmo exercício pensando dessa maneira, e eu achei até que é mais fácil do que do jeito que eu expliquei para vocês. O que vocês acham, né? E colocar isso em debate, isso é legal, né? Do que simplesmente você podar um aluno. Não, tá errado, não foi desse jeito que eu ensinei. E levar em consideração também, professora, por exemplo, matemática. Às vezes ele não chegou no resultado, né? O dito correto, né? Mas o raciocínio que ele utilizou ali foi quase perfeito, foi quase interessante. Então, assim, valorizar isso também, né? Não só o erro, né? Coloca o X lá, 0. Não, olha, o que ele usou para chegar até aquele resultado? Onde está a falha ali? Onde que parou, né, o raciocínio dele para chegar no resultado correto? Né? Exatamente. E, mais uma vez, né, nosso querido Paulo Freire, né, que fala que ensinar não é para transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção e a sua construção. Então, não é simplesmente aquela educação bancária, como é o desenho aqui de baixo, que você só deposita, né? Você vai depositando o conteúdo, se o aluno pegar, pegou, se não pegar, bola para frente. Tá? Porque quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Isso é muito bacana, né? Que é essa questão, poxa, se a abordagem tivesse sido diferente, né? Quando a nossa colega acertou né, aquela conta, mas fez de uma maneira diferente, seria uma situação completamente diferente em sala de aula e para a própria aluna em si, seria uma outra motivação. Inclusive, ela falou, nossa, estou bem em matemática, né? Que é uma matéria que geralmente assusta, os alunos não gostam, enfim, porque não faz sentido para eles, né? Não está dentro do contexto deles. Inclusive, coloquei essa tirinha, ela tá bem embaçadinha, mas acho que tem um conteúdo tão bacana que eu vou colocar aqui, eu vou ler aqui para vocês. Está falando assim, ó, hoje a minha professora ensinou que 2 mais 2 são 4. Depois, fez um monte de gente ao quadro para somar que 2 mais 2 são 4. Depois, todos nós tivemos que copiar no caderno que 2 mais 2 são 4. Né? Então, é aquela coisa da repetição, que eu fui ensinando dessa maneira, ó, 2 mais 2, 4, igual tabuada, né? Que você copia, você enche folhas e folhas e folhas do caderno, aqui não faz sentido algum para você, mas você vai copiando. E às vezes você faz até errado, né? Que você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois você faz o xizinho, né? E depois você coloca 2, 2, 2, 2, 2, e depois se você vai fazendo as continhas, ou seja, aquilo não faz sentido algum, né, na sua cabeça, mas você vai reproduzindo, né? Agora, olha que diferente seria, né, por um amiguinho da Mafalda, se a professora falasse, olha, quantas patas tem o pelo do seu cachorro? Ele vai falar 4, ele sabe. Então vamos. E se a gente, então, porque ele tem 4, certo? Ele tem 2 patas na frente, 2 patas atrás. 2 mais 2, 4. Né? Vamos olhar os carros que estão ali na rua. Quantas rodas eles têm? A maioria? 4. Então, 2 rodas na frente, 2 atrás. 2 mais 2, 4. Né? E a moto? Quem aqui tem, né? Alguém aqui tem moto em casa, tem irmão, pai, né? Alguém tem bicicleta, enfim, né? Quantas rodas tem uma moto, uma bicicleta? 2 rodas. Então, para dar 4 rodas, quantas bicicletas precisaria? 2, porque 2 mais 2, 4. Então, isso precisa fazer parte do contexto dele, né? Porque simplesmente escrever no seu caderno, depois reproduzir, chamar um aluno para reproduzir na lousa, depois pedir para o aluno completar a folha, que 2 mais 2 são 4, será que isso vai ser significativo? Essa não vai ser significativa? Pode ser naquela semana, né? Mas depois, isso passou. Né? Então, isso não fez sentido na vida dele. Agora, se a gente usa a abordagem, o meio em que ele vive, né, isso pode fazer um pouco mais de sentido. Tá? Então, o que eu preciso ter como
meta, né, dentro de uma sala de aula para ajudar os nossos alunos a construir um currículo oculto dentro do que a gente espera, né, de um indivíduo que tenha empatia pelo próximo, que respeite o próximo, que ajude o próximo, que enxergue o seu meio como sendo produto das suas ações, né? Então, eu preciso enxergar o aluno, eu preciso ouvir esse aluno, eu preciso acolher e, o principal, eu preciso motivar esse aluno. Eu preciso motivar, eu preciso mostrar uma motivação por que aquilo vai ser, por que vai ser importante ele aprender aquele conteúdo. Né? E se eu não conheço o aluno, eu muitas vezes não consigo essa motivação. Então, por exemplo, se você dá aula para alunos de escola rural e escola urbana, você não pode dar a mesma aula. Né? Porque se você vai falar muito de tecnologia para criança de uma escola rural, ele não vai entender absolutamente nada. Né? Ao mesmo tempo, se eu utilizar, se perceber, se deu aula da escola rural, você deu uma aula e deu super certo. Você falou, opa, vou dar, já que deu certo, vou dar essa mesma aula para minha outra turminha lá na cidade. Pode dar tudo errado, tá? Porque o contexto daqueles alunos é completamente diferente. Tá? A gente percebeu isso na pandemia. Eu acho que todos nós aqui percebemos isso na pandemia, né? Que a mesma abordagem não atinge todos os alunos mesmo. Na sala de aula, acho que ficava um pouco obscuro isso, né? Não ficava tão gritante, mas eu acho que agora na pandemia isso gritou. E a gente precisa, de uma vez por todas, mudar um pouquinho essa maneira de enxergar esse nosso aluno. Aqui, por exemplo, né, a professora, ela fala que hoje ela vai falar um pouquinho sobre o direito dos afrodescendentes. Aí um aluno comenta, professora, meu bisavô era escravo lá em Paranaguá. Eu falei, nossa, no Paraná tinha escravos? Aí a professora, olha, dá para parar com essa conversa? Estamos fugindo do assunto. Vamos retomar o tema da aula antes que bata o sinal. Por quê? Porque a gente tem aquela coisa que precisa o tempo, a gente precisa cumprir aquele tempo para acabar aquele conteúdo. Então, eu não posso deixar o aluno ficar papeando ali, né, desviando daquele conteúdo, porque eu não vou conseguir terminar o conteúdo até o final da aula, até bater o sinal. Né? Mas será que esse bate-papo não seria muito mais construtivo, não seria muito mais rico em informações do que as informações que estão no livro? Será que esse aluno não teria informações para passar para os colegas muito mais significativas, né, do que está no livro? Será que os alunos não conseguiriam aprender sobre os direitos dos afrodescendentes com os próprios alunos? Inclusive, nós temos muitos alunos afrodescendentes em sala de aula, né? E questionar isso, se esses direitos estão sendo respeitados, né? Desde a época do avô, do nosso amiguinho, né? Então, a gente também precisa passar, né, ultrapassar alguns paradigmas, né, da questão, nossa, eu preciso terminar esse conteúdo nessa aula, amanhã eu não posso esticar com isso, então eu não posso deixar eles falarem, não posso. Então, a gente precisa permitir esse compartilhamento de experiências, de vivências, né, e acho que isso é muito importante. É a mesma coisa aqui, né, então, um amiguinho apresentando outro amiguinho para a professora, né? Então falando, olha, esse é o Juari, o aluno que veio da reserva indígena. Ele quer tocar na fanfarra da escola, ele quer participar do evento que vai acontecer na escola. Aí a professora pergunta, legal, Juari, que instrumento você toca? Aí ele fala, eu toco maracas, né, professora? Ela olha para ele e fala, mas esse instrumento não está, né, não se adequa aqui à nossa fanfarra, mas sinto muito, se você quiser participar do nosso evento, você precisa tocar um outro instrumento, né? Então, assim, existem sempre aquelas regrinhas. Então, o aluno, para ele participar de tal evento, ele precisa ter um perfil assim, assim, assado, e mesmo ele não estando dentro do perfil e querendo participar, ele não pode participar porque ele não está dentro daquele perfil, né? Então, será que aquele aluno que quer participar, ele não pode participar do jeito dele, né, e expressar aquilo do jeito dele? Vamos ver
como é que é, né? Vamos mostrar para os alunos que, de repente, esse diferente também pode enriquecer esse evento, né? Então, e às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Porque a gente planeja, é aquele currículo formal, né? A gente planeja aquele evento daquela maneira. Então, tal série vai fazer isso, tal série vai fazer aquilo, tal série vai fazer aquilo. Mas o aluno daquela série B detesta fazer aquilo, só que ele tem uma habilidade imensa de fazer uma outra coisa que a turma A vai fazer, né? Será que não precisa ter essa comunicação entre os professores e falar, poxa, eu tenho um aluno tão bacana aqui, né? Mas ele tem uma habilidade da sua turma. Será que a gente não pode fazer um bem bolado, né? Então, esse tipo, a gente precisa ter essa comunicação, né? Essa colaboração, não só professor-aluno, mas professores, coordenação, diretoria, precisa formar um conjunto coeso em criar esse compartilhamento de informações. Tá? Acho que isso é muito importante. E agora vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão da própria avaliação, né, como é que a gente pensa numa avaliação, porque a gente faz uma avaliação que tem um determinado valor para ele passar, e o aluno precisa atingir aquele valor para passar na prova, né? E a gente faz a avaliação pensando que todos têm que aprender igual, e que tem que ter aquele tempo para ele fazer, né? E como é que a gente vai avaliar um aluno, né, alunos com diferentes vivências e habilidades, experiências, né, enfim, dando para ele uma avaliação idêntica a todos eles, né, e todos eles têm que tirar 6 ou acima de 6 para ser considerado aprovado, né, e apto a passar de ano, e todos eles têm que fazer naquele mesmo tempo, sendo que eles são diferentes, né? É a mesma coisa se eu estivesse ali numa floresta e falasse para os animais, numa floresta não, na verdade no meio em que eu tenho bichos de diferentes hábitats aqui, e falasse assim, olha, eu fiz uma avaliação, né, para ser justo com todo mundo, tá? Eu fiz uma avaliação igual para todos, para não ser injusto com nenhum de vocês, tá? Então a avaliação, hoje a prova vai ser o seguinte, todo mundo vai ter que escalar aquela árvore. É uma prova igual para todo mundo, porque eu não quero ser injusto. Eu não vou fazer uma prova diferente, né? Porque eu posso ser injusto com alguns. Então, eu vou fazer a mesma prova para todo mundo. Todo mundo vai ter que escalar aquela árvore. O macaco, ótimo, vai tirar 10, né? E o peixe vai tirar 0? Né? Mas por quê? Não está dentro do contexto dele, certo? E o elefante vai subir naquela árvore? Não está dentro das habilidades dele, né? Então, mas aí fica, mas eu vou ter que fazer uma prova para cada grupo de alunos? Aí é que tá. Será que não tem uma outra maneira de eu avaliar esse nosso aluno? Será que a gente não precisa, né, ultrapassar algumas barreiras e entrar nessa educação que a gente chama de disruptiva, que seja mais horizontal, que seja mais colaborativa, que dê oportunidade do aluno exercer sua criatividade? Será que precisa ser uma prova igual para todo mundo, que todo mundo precisa responder igual e fazer tudo no mesmo tempo? Né? Não pode ser uma atividade colaborativa na qual cada um vai contribuir, né, de diferentes maneiras. Eu sei que às vezes não é fácil, porque às vezes as escolas também não permitem né, às vezes precisa daquele papel formal com a nota, enfim, né? Mas de repente a gente pensar em algumas questões e que contemple habilidades diferentes dos nossos alunos. Tá? Quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Eu estou falando aqui, mas fique à vontade para comentar, para colaborar, né, compartilhar experiências. Então, a gente tem muitas vezes, né, na nossa cabeça que a gente está sendo justo quando a gente faz uma prova igual para todo mundo. Mas será? Né? Será que aquele nosso aluno que não conseguiu responder as questões 3, 4, 5 é porque ele não estudou, porque não prestou atenção, né? Ou será que ficou um buraco lá na vivência dele, ou realmente ele não tem habilidade para esse tipo de abordagem, ou eu preciso enxergar isso,
Então, o que é uma seleção justa, o que é uma avaliação justa? Né? Alguém gostaria de dizer, né, o que seria essa avaliação justa? Já passou por alguma experiência que, poxa, legal, um dia eu fiz uma avaliação assim, resolvi fazer diferente, eu vi que os alunos responderam melhor, o desempenho melhorou, alguém gostaria de compartilhar? Professora, eu, por exemplo, eu não gosto de avaliações, provas, né? Eu gosto de avaliação formativa. É aquela que a gente vai fazendo durante o processo, não só no final, né? Porque no final, às vezes, você está achando que você está dando uma bela de uma aula, os alunos estão aprendendo tudo, e chega lá na avaliação, você percebe que ninguém aprendeu nada, né? Se a gente for contar que a avaliação seria o resultado, né, da aprendizagem. Então, assim, eu como professor, quando a escola permite, né, eu assim, faço sempre a avaliação formativa durante o processo, até para saber onde eu estou errando também, onde o aluno está com dificuldade, né, para tentar ajustar aí, para chegar no final, a maioria dos alunos terem, né, uma aprendizagem boa, assim, uma aprendizagem que eu considero interessante. E o feedback dos alunos corresponde àquilo que você espera ou tinha como objetivo? O feedback dos próprios alunos. Que a gente recebe deles, assim, é um termômetro, né, das nossas aulas, né? Se a gente está no caminho certo ou não, né? E às vezes a gente acha que a gente está, né, dando uma aula espetacular para academia, assim, né? Mas o aluno não está aprendendo nada. Então, se você está dando uma aula com o aluno não está aprendendo nada, então não é uma aula boa, né? Exato. A aula boa, para mim, é aquela aula que o aluno aprende, né? Exato. Não uma aula linda, maravilhosa. Mirabolante, né? Às vezes uma aula para você simples, apresentar no né? congresso, tá lindo, né? Para você impressionar as pessoas, mas você está com o aluno ali, né? Você não precisa impressionar ele, você precisa que ele aprenda, né? Aquilo que você se propôs a levar para a aula. Exatamente. É legal isso que você falou, Cláudia, porque você não precisa de uma aula performática, né? Nossa, cheia de coisa, né? Na verdade, basta você enxergar e ouvir aquele seu aluno e deixar ele compartilhar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele sabe, né? Então, é importante. E nem assim, eu não quero ser um bom professor, né? Eu quero que o meu aluno aprenda. E eu penso assim, se meu aluno não aprende, é porque eu não sou um bom professor. Eu também penso assim. Então, eu fico inconformado. Eu falo assim, não, onde que eu estou errando? Onde que eu posso melhorar? Onde que eu posso me aprimorar para que esse aluno aprenda, entendeu? E a gente não pode levar o pressuposto de que o aluno não aprende porque ele tem problema cognitivo, é porque ele não vai mesmo. Não. Eu acho que todo aluno aprende de uma forma diferente, né? Ou, né, de uma forma ou outra aprende. Então, a gente tem que descobrir essa forma aí para chegar nesse aluno. Né? Mas se a gente entrar na sala de aula com o espírito de aprendeu, quem não aprendeu ficar para trás, aí a gente vai voltar, né, aos tempos de 40 anos atrás. Exatamente, né? E acho que dessa maneira, também com essa avaliação formativa, os alunos percebem também a importância de ser diferente, né, dos colegas. Né? Que nem todo mundo pensa igual, que meu colega é melhor nisso, eu não sou tão melhor assim, mas eu posso aprender com ele, eu posso ensinar aquele outro, né? Às vezes, quando o colega percebe, nossa, eu sou péssimo em matemática, mas eu desenho super bem, né? E assim a gente vai percebendo as habilidades, né? Isso é bacana também. Nilce, aqui no nosso chat nós temos as respostas para a sua pergunta, tá? Dos nossos professores, né? E a Aline Feitosa, vou começar por ela. Ela fez o seguinte comentário: a avaliação justa é aquela que contemple 3 níveis de aprendizado. E a Letícia colocou assim: no último bimestre eu trabalhei as avaliações com as questões nas provas que tornavam as aulas práticas e não obtive bons resultados. Nesse bimestre, pedi a elaboração de relatórios com desenhos do que foi visto e a escrita mais livre, consegui enxergar mais cada um deles e o raciocínio. A Rose complementa. Essa diferença tem que ser levada, eu acho que ela estava falando em complemento do que você estava falando das diferenças, tá? Ela coloca assim: essa diferença tem que ser levada em conta da hora da correção, considerando a capacidade de cada aluno. Muito bom, muito bom. Exatamente isso. É justamente esse olhar que a gente precisa ter com os nossos alunos. Muito bom.
Em relação ao julgamento, né, que pode ser positivo ou negativo. Né? O julgamento objetivo é aquilo que está na prova, né? Prova, falo prova papel, aquela que tem a minha notinha, o conceito, e às vezes até uma classificação, né? Então, você olha, esse é o grupo, separa em bolinhos, né? Esses que são os alunos bons, mais ou menos, esse aqui, caso perdido, né? E existem, inclusive, escolas, né, que são mais conteudistas, principalmente na rede particular, a gente sabe que tem escolas que dividem os alunos, né? Então, a turma A são os melhores, a turma B são bons, mas nem tanto, a turma C, mediano, a turma D são aqueles que, nossa, precisa, não precisa de muita ajuda porque tem muita dificuldade, e a turma E, né, é aquela que acho que não tem mais jeito. Né? Algumas escolas acabam dividindo as turmas, principalmente particulares, aquelas mais conteudistas, separando os alunos dessa maneira. Você já julga esse aluno, né, esse julgamento objetivo, apenas considerando notas e conceitos de avaliações que são iguais para todos e todos precisam fazer naquele tempo, né? E existe o julgamento subjetivo, que às vezes a gente faz sem querer. É um comentário, às vezes um comentário pequeno, mas a gente solta, às vezes sem querer. São gestos que a gente nem percebe, gestos faciais, corporais, né? Aquele momento de irritação, aquele momento que, né, que o aluno percebe que, putz, né, tá bravo, aquele momento de intolerância, né, às vezes até um diferente, aquilo não é assim, né? Tem que trabalhar essa intolerância e o próprio desprezo. Né? Isso é importante a gente prestar atenção. Né? A partir do momento que aquela turma do fundão vai ser sempre desprezada como aquela turminha lá não tem mais jeito. Aquela turma do fundão sempre é recebido com gestos de irritação, de mau humor, é sempre recebido com intolerância, sempre com comentários do tipo, ó, fica quieto, que não sei o que, senão vou te mandar para diretoria. Poxa, você também, né, nunca faz a lição, você não sabe nada, você tem que prestar atenção, né? Então, isso, a gente vai construindo esse currículo oculto desses alunos e ele sempre vai pensar que eu não tenho mais jeito, que eu não vou conseguir mesmo, que eu já sou um caso perdido, que eu sou nota 0, eu sou nota 1, eu sou nota 2, e eu vou continuar assim. Tá? Assim como a gente tem aquele grupinho de alunos que a gente olha e fala, nossa, esses aqui são bons, né? Esses são muito bons. Então, às vezes a gente está dando aula e parece que a gente está dando aula só para aqueles fulanos, né? Porque a gente pergunta, e aí, fulano, fala pra gente, o que é isso? Ah, né? Então, às vezes, parece que a gente dá aula só para aquele grupinho, porque sabe que aquele grupinho vai responder e ignora, né? Aquela turminha que entende mais ou menos e aquela turminha, aquele caso perdido, passa, né? Você está recebendo as respostas daquela meia dúzia, tá beleza, né? Isso aqui, na verdade, o olhar deveria ser ao contrário. Peraí, mas por que a maioria não está respondendo? Por que só esses 3 aqui estão respondendo? Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Né? Porque a gente tem, né, esse julgamento objetivo de nota, né? Por exemplo, a primeira tirinha de Chico Bento. Chico, você está cada vez pior. Aí o Chico já sabe, já. Né? Ah, já sei, tirei 0. Aí a professora, não, pior, negativo. Né? Ou seja, o Chico Bento ele já sabe que ele sempre vai mal, que ele nunca entende mesmo, que ele tira 0, para ele tudo bem, porque para ele já virou normal. Ele sabe que ele não vai conseguir sair daquele 0, porque a própria professora já chega falando, olha, você está pior, você quer sempre 0, olha, eu sempre espero 0 de você, para mim isso não é novidade, né? Aí aquela coisa, enquanto você não começar a estudar, você sempre vai tirar 0. Né? Ou às vezes entrega a prova falando assim, você já sabe, né? Você tirou 0. Né? Então, isso já o aluno faz ele entender que até fora da escola ele é um 0, que até fora ele não vai entender nada da escola, né? Em casa, no próprio ambiente que ele vive. Isso fica, esse subjugamento, ele fica impregnado no currículo oculto dessa criança, desse jovem, desse adulto, desse idoso,
né? Que ele não vai conseguir, que ele não é capaz de aprender, que ele sempre vai tirar zero, né? Aí a tirinha da Mafalda aqui embaixo. Péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. Aí pergunta, né? É para isso que a gente vai todo dia para a escola? Para ouvir que eu sou péssimo? Né? Então, a gente tem que ficar a gente tem que pensar um pouquinho, peraí, né? Aquele aluno sempre tira zero e eu estou sempre dando um conceito, às vezes é o conceito de, e. Peraí, deixa eu prestar um pouco atenção nas minhas palavras, né? Será que eu escrever, né, zero, né? Ou se às vezes a gente coloca assim, preste mais atenção, né? Será que o aluno leu ali, que a gente escreveu ali, preste mais atenção, ou eu preciso chegar nele e falar, o que aconteceu aqui? Né? Uma outra maneira que também ajuda a melhorar a convivência de uma escola, né? A carteira de expostas, e a gente tem sempre aquela turma do fundão de expostas enfileiradas uma atrás da outra, e a gente tem sempre a turma do fundão, a turma que presta atenção, a turma que interage mais ou menos. A partir do momento que a gente consegue enxergar todo mundo no mesmo nível, por exemplo, fazendo uma roda ou rodas pequenas, né, intercalando diferentes perfis de alunos, né, a gente consegue que esse aprendizado seja mais colaborativo, a gente consegue enxergar mais esse aluno. E às vezes aquele aluno zero, aquele aluno problema, aquele aluno que a gente subjuga como que não tem mais jeito, aprende mais com um amigo que sabe, aquele aluno que está sempre respondendo, que está sempre acompanhando, ele aprende mais com esse aluno do que com a gente. Por quê? Porque fala a mesma língua, porque está no mesmo contexto social, né? Então, tem as vivências parecidas, né? E às vezes aquele Chico Bento que sempre eu sou um zero à esquerda, quando o amiguinho dele começa a explicar para ele, fala, nossa, eu entendi, então eu sou capaz de entender. Então, a importância desse, o que a gente fala tanto agora, né, de metodologias ativas, nas quais os alunos devem colaborar, o professor é um orientador, um moderador, e não apenas naquela educação bancária que ele deve apenas depositar o conteúdo, a gente deve dar oportunidade para eles trocarem essas informações, essas vivências, a explicar para os colegas na mesma língua, isso é muito importante. Né? Às vezes a gente, sem querer, a gente faz esse julgamento do aluno e nem pensa que isso é refletido no dia a dia dele, até mesmo como adulto. Ele sempre vai se achar um adulto nota zero, um adulto que não é capaz de aprender, um adulto que ele só consegue exercer um trabalho mecânico, porque ele não tem a capacidade de pensar, que ele sempre vai ser um péssimo funcionário, e assim vai, isso vai ficando na mente dele. Né? Então a gente constrói a individualidade do aluno com esses pequenos comentários e que às vezes a gente nem percebe, porque isso já virou clichê em escola. Né? A turma do fundão, isso aqui não tem mais jeito, às vezes até na sala dos professores, né? Porque a gente sabe que aquele grupinho não tem mais jeito, né? Vamos criar o nosso currículo aqui formal, isso, putz, mas tem que ir aquele grupinho de, mas aqui a gente sabe que não tem mais jeito. Né? E não vai ter mais jeito nunca. Até mesmo como adulto, porque ele sempre não vai ser enxergado, não vai ser escutado, não vai ser acolhido. Tá? Então, é importante, muito importante esse olhar. Professora, eu posso ler as interações aqui sobre as avaliações? Claro. A Letícia fala assim, no último bimestre eu trabalhei as avaliações com questões nas provas que tornavam as aulas práticas e não obtive bons resultados. Nesse bimestre já pedi a elaboração de relatórios com desenhos do que foi visto e escrita mais livre e consegui enxergar mais cada um deles e o raciocínio. Cláudio, eu li esses comentários. Já leu? Já li, sim. A partir da Júlia Alice, quando ela fala de... quando a gente o meu está atualizando, então, peraí. Então tá bom. Olha, a partir da Júlia, que não foi lido ainda. A Júlia Alice, né? Isso. Tá, desculpa, gente. Como contribuir com a necessária inovação educacional e avaliativa em um país onde o acesso à educação superior depende da capacidade de passar 8 horas sentado, respondendo questões de múltipla escolha e fazer um texto de X linhas sobre o tema Y, né? Acho que ela está comentando sobre os acessos, né, às universidades, tanto pública quanto privada. Bruno, concordo com você, Júlia. Esse esquema de concurso e Enem só reforça um discurso meritocrático.
introduz uma autocobrança trava-língua, exacerbada nos jovens de uma idade já de muita transformação. Aí a Júlia fala, quem dera essa autocobrança fosse característica exclusiva da adolescência, hein? A Thelma. Letícia, Aline e Júlia, as considerações colocadas por vocês são complementares e não podem deixar de serem discutidas. Aí a Rose finaliza aqui. Qual a real intenção dessas inovações? Toda seleção compara formação versus conhecimento. Pois essa questão, acredito que nessa abordagem Enem, vestibular, né, é baseada no ensino que a gente retrógrado, que a gente tenha, né, desde aquele modelo de escola, né, que a gente precisa decorar, reproduzir trocentas, né, responder X questões em um determinado tempo, escrever uma redação sobre aquele assunto, no número mínimo e mínimo X de linhas, ou máximo de linhas, naquele determinado tempo. Né? E isso, a gente sabe que o novo ensino médio está vindo aí, e aos poucos eu já estou percebendo também alguns vestibulares modificando o processo seletivo. Principalmente agora que eu estou mais no ensino superior, existem faculdades que estão considerando, inclusive, no meio a meio, não só questões de redação, mas entrevista, algumas dinâmicas de grupo, como é que aquele aluno se comporta, tá, para ser aprovado no processo seletivo de algumas faculdades. Até o histórico do ensino médio está sendo utilizado. Eu acabei de ver um processo seletivo do Instituto Federal de São Paulo, no curso de pedagogia, onde o processo seletivo foi pelo histórico do ensino médio. As notas de português e matemática. Isso. Eu vi isso também, Cláudio, acho que não sei se foi no Mato Grosso, não sei se foi Campo Grande, mas acho que foi no Mato Grosso, que também eles estão analisando isso, o desempenho do ensino médio. Então, que é o bacana, né? Porque às vezes o aluno está tão ansioso, está tão nervoso. Primeiro que também a competição não é igual, né? Bom, tem uma série de fatores que não vem ao caso agora, mas esse processo seletivo de Enem, de vestibular, é baseado justamente no ensino tradicional. Que então, e às vezes a gente quer dar uma aula inovadora, uma aula diferente, né, utilizando metodologias ativas e tal, mas será que esses métodos atendem lá na frente, né? Quando ele for prestar o vestibular, quando ele for, né, prestar um Enem, um processo seletivo de uma universidade? Eu sei que a gente não pode pensar em formar o aluno só para o vestibular, a gente tem que formar o aluno para a vida, né? Mas, assim, é fato, o aluno que está naquele ensino tradicional, ele tem grandes chances aí de passar direto no vestibular, né? E aquele aluno, talvez, que não teve uma aula tão tradicional, teve uma aula mais diversificada, talvez não consiga acompanhar, porque o vestibular não acompanha, né, as mudanças na formação dos professores. Exatamente. Mas o que a gente tem que pensar também, né, acho que alguns comentários até foram nesse sentido, porque às vezes a gente se empenha tanto, né, no fundamental, às vezes no próprio médio, para mudar um pouco esse contexto de aulas tradicionais, mas chega num processo seletivo, no Enem, no vestibular, e isso é cobrado dessa maneira, né? É aquela avaliação igual para todo mundo, com tempo, com regras, só que eu penso um pouquinho também, sabe uma gota no oceano, né? Eu penso naqueles alunos que, como o Chico Bento, como o amigo ali da Mafalda, que nunca terão oportunidades, que sempre foram julgados como zero, como péssimos, como que não tem mais jeito, né? A gente tem o poder de resgatar esses alunos, né? E fazer os alunos pensarem diferente. Eles também podem ser indivíduos ativos para justamente mudar essa seleção tradicional. E eu acho que isso está acontecendo já com esses novos professores, a demanda está sendo outra, né? Eu acho que está começando a acender uma luzinha que você, não é esse o caminho. Não sei se vocês conseguem enxergar assim também, Thelma e Cláudia. Eu já estou conseguindo enxergar algumas mudanças aqui, um barulho já. Sim, concordo, professora Nilce. Se nós não, a partir da nossa prática, né, não formarmos indivíduos que consigam verificar todo esse sistema de forma diferente, nós iremos, então, submetidos a essas avaliações externas, repetir o modus operandi da educação como ela tem ocorrido há mais de 100 anos. Então, eu acredito que o desafio das metodologias ativas, do ensino por investigação,
o ensino por aprendizagem de projetos, por exemplo, né? Tudo aquilo que tenta mudar o status quo, é para que a gente, mesmo sabendo dos diferentes desafios, a gente pense de forma utópica mesmo, e mudar o sistema do jeito que está, né? Porque se a gente se entregar, entre aspas, da forma como as avaliações externas, elas modulam e cerceiam a nossa prática docente, junto já com o currículo, né? Desconsiderando o currículo oculto, como tão bem colocado por você aqui hoje, nós vamos ficar submetidos até quando? Né? Até quando nós vamos dizer que não podemos inovar nas nossas aulas, porque a inovação ela é vista como menor do que decorar para passar no vestibular? Exatamente. Quando que, por meio de produção de poesias, cantigas de roda, filmes de ficção científica, documentários, aulas de campo, exposições artísticas, nós podemos fazer tão bem o ensino quanto decorar um livro inteiro com fórmulas para passar no vestibular. E muitos dos nossos alunos aprendem muito mais numa saída para o museu, numa representação por desenho, do que ele tentando colocar uma fórmula onde ele não sabe a aplicação dela. Ele decora a fórmula de aceleração, da densidade, né? Mas quando ele tenta transportar aquele conhecimento para um outro problema, ele não consegue, porque ele só foi adestrado. Então, eu acho muito pertinentes as suas considerações colocadas aqui hoje, nessa nossa tentativa, né, de mostrar que é possível, sim, a gente passar no vestibular, no Enem, ter uma boa pontuação no SAEB, por exemplo, Prova Brasil, por meio de práticas inovadoras. Porque o que está mudando não é o conteúdo, mas a forma como a gente está apresentando ele. Isso que a gente tem que ter essa nossa consideração, né? Nós não estamos deixando o conteúdo de lado, mas é a forma como a gente apresenta ele. Exatamente. E acho também que é muito pertinente. Uma coisa que você falou que eu gostei muito. A gente, pode falar, Cláudia. Não, é só pegando o exemplo que ela passou da educação não formal, né? De levar os alunos para uma exposição e tal. Depois que eu comecei a ter essa prática na universidade, né, de levar as alunas para o espaço não formal, que não seja só sala de aula, só aquele formato, né? Eu percebi que, assim, teve um grande ganho de aprendizagem, assim, as alunas começaram a sair daquele mundo, né, da sala de aula e falaram assim, olha, o mundo externo existe, né? Não tá só, a aprendizagem não está só centrada ali dentro da sala de aula, na aula expositiva, ou no vídeo, não na metodologia ativa, né? A exposição, teve aluno que chorou, porque ela falou que nunca tinha ido numa exposição, assim, ela não sentia pertencente àquele processo ali. Para ela, a exposição não era para ela, entendeu? Era para pessoas chiques, pessoas, né, bem vestidas, pessoas bem... Então, a ideia é que ela tinha de pertencimento mesmo, né, do mundo. Isso foi construído, né, Cláudia, no currículo culto dela desde Exatamente, que ela não pertence àquilo lá não é para ela. Cinema, teatro, exposição, não. Isso é coisa para gente, né, pessoa que é culta, né? E que para ela tudo bem, né? Até você mostrar que não, para ela tudo bem, né? Aquela posição dela. Exatamente. Isso não é para mim. E assim, isso me emocionou como professora, assim, eu falei, poxa, uma aluna, eu não tinha percebido isso, uma aluna que nunca foi numa exposição, ela estava emocionada porque ela não se sentia pertencente àquele processo ali. Eu falei, mas como? Gente, a gente está já no ensino superior, que percurso que essa aluna passou aí, né, de sofrimento, de exclusão, né, até chegar no ensino superior aí. E nenhum professor viu isso, nenhum professor teve esse cuidado de, né, resgatar isso dessa pessoa, né? Então, olhar que a gente tem que ter de carinho mesmo com os alunos, né? Ver onde que a gente pode, né, inserir um carinhozinho aí para melhorar a aprendizagem desse aluno. Exatamente. Uma coisa também, né, que a Thelma falou que eu achei importante, às vezes a gente pensa, né, a gente é conduzido, às vezes é obrigado, né, a seguir algumas regras, porque os alunos precisam passar no Enem, alguns que têm a oportunidade de prestar um vestibular precisa passar naquele vestibular, porém, eu acho que o nosso papel vai muito além disso. A construção do indivíduo, a construção de né, da individualidade dele, que do jeito que eu sou capaz, eu tenho essa habilidade, eu posso mudar,
né, essa região onde eu vivo, eu posso mudar as minhas condições, eu posso ir sim a uma exposição, eu posso ir sim a um teatro, porque existem lugares que são mais acessíveis que eu posso estar frequentando, assim como aquela aluna da classe A, eu posso sim, né, assistir o mesmo filme que ela, assistir a mesma peça de teatro que ela, posso ter acesso. Então, isso é importante, né? São essas pessoas que vão fazer com que esses processos seletivos extremamente engessados caiam por terra, né? E por estar no ensino superior, eu vejo que isso já tem um burburinho já que isso aqui não está funcionando. Que isso precisa ser mudado, e isso é muito bom. Essa nova geração, vocês que buscam, né, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, por que vocês estão fazendo esse curso? Né? Porque você quer mudar, você quer aprender, você quer saber entender melhor o seu aluno para melhorar suas aulas, e você também é um indivíduo ativo e que pode estar fazendo esse barulho, falar, olha, isso aqui, esse tipo de seleção não funciona. Né? E agora, se a gente fica naquela, mas isso vai ser assim sempre, eu preciso seguir essa linha porque meu aluno precisa ir bem no Enem, e vira esse ciclo vicioso que a gente está há décadas, né? A gente precisa prestar atenção. Professora Nilce, desculpa, é porque cabe a mim, o Cláudio, fazer essa terrível tarefa que é te avisar quando estiver perto do finzinho. Eu tô vendo aqui, mas tá tão desculpa, eu me sinto a pessoa mais má do planeta. É porque grande parte talvez vá para a segunda parte, tá? Da reunião, que começa às 11. Então, você ainda tem 5 minutinhos para poder terminar. Tá. Eu deixei o último, eu vou ser rápida, tá? Não, bem rápido. Não, mas me desculpa, porque a gente pontual, professor, fica tranquila. É porque a gente que tem que te avisar, eu fico assim tão constrangida, mas a gente tem que te avisar. Tá, eu só vou dar um exemplo aqui, porque às vezes fala na teoria, fala assim, isso, você fala tanta coisa na teoria, mas na prática, como é que é? Então eu peguei um exemplo só, tá? Só do jeito que a gente pode enxergar. Vou rápido, tá? Juro que eu não vou atrasar vocês. Quando a gente fala em meio ambiente, né, que foi importante da reciclagem, a gente fala para eles, né, vidro, papel, papelão, a corzinha do lixo, nananana. Agora, aqui a gente tem que pensar, será que no meio em que nossos alunos vivem tem esses lixinhos coloridos aqui? Que, não, então, peraí, eu tomei uma refrigerante aqui, então eu tenho que jogar essa latinha aqui no lixo amarelo, né? Será que isso está dentro do contexto dele? Né? Quando eu falo em reciclagem, o meio em que ele vive é esse ou é esse? Então, eu peguei essa informação porque às vezes eu vendo notícias, às vezes redes sociais e tal, às vezes aparecem umas coisas, eu tenho um caderninho de anotações ali que eu coloco, porque, opa, isso aqui eu posso usar. Né? E um dia eu estava ouvindo da Jovem Pan que falaram assim, os catadores de lixo são responsáveis por 90% do lixo reciclado do país. E que 85% da população não tem acesso a isso aqui. Não tem acesso. No lugar onde eu vivo, por exemplo, eu não tenho acesso a esses lixeiros coloridos. Eu não tenho esse acesso. Então, aqui, professora, onde eu moro, por exemplo, tem a coleta seletiva, né? Então, assim, o reciclado passa todo sábado aqui. Só que eles fizeram para a gente a orientação de colocar tudo num saco só. Tipo assim, não precisa separar em vários saquinhos, né? Por exemplo, coloca o plástico, o metal, o papel e o vidro, tudo num papel só. E lá na usina onde eles fazem a reciclagem, eles separam. Tá. Então, assim, às vezes o Cobem prova, né? Não tem aquelas coisas, o lixinho amarelo, né? O que eu posso jogar no lixinho amarelo? Será que isso é significativo para ele? Ou é significativo que o pai dele é um catador né, de lixo e a profissão dele é tão importante porque o trabalho dele é responsável por 90% do lixo registrado no nosso país. E porque a maioria da população não tem acesso a isso aqui. Né? Então, será que, de repente, a gente perguntar para os nossos alunos, alguém aqui tem algum parente próximo ou algum colega que trabalha com essa coleta de lixo, leva para reciclagem? Eu tenho certeza que vai ter uma meia dúzia. Né? Fora que é importante esse trabalho. Né? Olha só, o trabalho do seu tio, do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, representa 90% do lixo reciclado no país. Isso é muito mais próximo que isso para ele. Certo? E às vezes a gente vê
né, e incentivar que esse é um trabalho honesto, que, né, até tem uma brincadeira aqui, que o carro dele não polui, que quem está ali catando lixo é uma pessoa, é um ser humano que precisa de respeito, que precisa ser enxergado, porque o trabalho dele é importante, né? Que se não fosse o trabalho dele, a quantidade de lixo que nós teríamos, que não poderia ser reciclado. Por quê? Porque na minha casa não tem isso aqui. Então, na minha casa, quem faz esse papel de, né, coletar o lixo que pode ser reciclado são esses trabalhadores aqui. Tá? Então, se eu conheço quem é o meu aluno, eu sei a melhor maneira de abordar determinados assuntos. Tá? Então, isso foi só um exemplo que eu quis dar. Falei que ia ser rápido e fui. Tá? Queria falar mais coisas, mas eu resumi. Tá? E a mesma coisa aqui, e quando eu falo em lixo, tá? A gente fala de oceano, mostra a tartaruguinha ela presa no lixo, né? É comovente, é triste, sim. Mas isso aqui não é mais a realidade dele. E esse lixo que ele joga no chão da escola, né? As pichações, isso aqui não é mais próximo dele? Agora, a gente pode julgar esse aluno? Não, mas são os próprios alunos que picham esse banheiro, né? São os próprios alunos que jogam lixo. Agora, por que ele faz isso? Porque ele vive num ambiente assim. Para ele, tudo bem. Para ele, isso aqui não é tão longe, porque ele mora aqui. Quando ele vai para a escola, ele passa por esse cenário. Então, para ele, fazer isso aqui, ok. Tá? Agora, será que em algum momento nós, como professores, alertarmos, falar, olha, vamos jogar o lixo no lixo, olha, se a gente deixar de pichar, até mesmo se for possível, uma campanha de revitalizar esse banheiro, mostrar, olha como ficou bacana, não ficou legal? Isso aqui vai passar a incomodar esse aluno no meio em que ele vive. Então, ele, que seja um copo, que seja uma latinha, ele vai deixar de jogar no chão, ele vai deixar de pichar a parede, porque ele viu que se isso aqui for construído, também pode, o meio em que ele vive, ele também pode transformar. Então, eu acho que a abordagem dos nossos assuntos de ciências e biologia são muito privilegiados, nossos assuntos são privilegiados, porque dá para a gente abordar muita coisa do dia a dia deles. Bom, é isso. Queria falar mais coisas, mas eu sei que eu não quero atrasar vocês, tá? Então, dentro do nosso currículo oculto, né, temos como objetivo atingir, né, a que o nosso aluno tenha no currículo dele, além, né, de concluir ensino fundamental, médio, né, se possível um ensino superior, mas principalmente que ele tenha no currículo oculto dele esse senso de honestidade, responsabilidade, autoestima, orgulho de sua herança cultural e racial, empatia, a motivação para aprender mais, intelectualmente aberto, reconhecer-se como parte ativa da comunidade, reconhecer suas habilidades, capacidades e qualidades. E a gente, como professor, eu acho que a gente tem como um grande incentivador para que ele consiga registrar tudo isso no currículo oculto de cada um dos nossos alunos. Tá? Muito obrigada, professores e professoras, pela atenção. Tá? E eu deixei aqui uma frase para encerrar essa minha apresentação, dizendo que nós, professores, deixamos marcas eternas na vida dos nossos alunos e que essas marcas sejam essas marcas aqui, né? Porque a nossa profissão é extremamente importante para a formação da identidade do indivíduo como um todo. Obrigada, professores e professoras. Muito obrigada, Thelma, Cláudio. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Nós agradecemos, professor. Assim, a gente precisaria de muito